Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta aqui, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje, é o caso de Nina Airwick. Essa história aconteceu em 1991. Não há muitas fotos deste caso, gente, porque é um caso muito antigo, e assisti todas as entrevistas que foram dadas pela Nina e tal. Os nomes dos pais dela não foram divulgados na mídia e nem do seu ex-companheiro, mas vamos ao caso. A família dela era originalmente de Punjab, na Índia, e eles vieram para a Inglaterra. Os nomes dos pais, como eu falei, não foram divulgados, então alguns nomes aqui eu vou ter que passar batido. A família dela se mudou nos anos 60 da Índia para a Inglaterra, porque eles queriam uma vida melhor. Os avós da Nina, no passado, eles eram donos de fazenda na Índia, eles eram muito ricos. Eles vinham de uma família com várias posses. Eu não sei por quê. O pai dela quis emigrar, porque ao chegar no Reino Unido, ele trabalhava como lavador de pratos. Nina tinha 2 irmãos mais velhos e eles moravam em Birmingham, no Reino Unido. A Nina afirma que quando nasceu, ela não foi bem recebida. Em primeiro lugar, porque ela nasceu uma menina. E quando ela era muito jovem, a Nina disse que sua tia lhe disse que quando ela era recém-nascida, sua mãe a deixava no carrinho de bebê chorando por horas e horas e horas. E não permitia que ninguém pegasse a criança para fazer com que a criança parasse de chorar. Olha a maldade da mãe. Os bebês choram, a gente sabe, muitas vezes como forma de comunicação, mas a mãe dela deixava chorar por horas. E agora sentem-se. Aos 6 anos de idade, a família dela se mudou para uma nova casa em Leicester. Nesse momento, aos 6 anos, ela se tornou basicamente a empregada, a serva da casa da família. Ela tinha que literalmente, aos 6 anos, cuidar da família, cozinhar para a família, limpar, lavar toda a roupa. E naquela época eles nem tinham máquina de lavar. Então ela tinha que lavar todas as roupas da família na banheira. Ela era a única menina da família. Ela cresceu desse jeito. Ela disse que ela nem pensava em nada do que estava acontecendo. Esse foi o jeito que ela foi criada e ela não sabia que existia outra forma de ser diferente. Então, nessa idade, ela achava que ela estava sendo normal. Ela não tinha permissão para essencialmente ser uma criança. Ela não podia sentar-se para assistir televisão com os irmãos. Mas ela adorava ler livros e os livros se tornaram, ela disse, um tipo de amigo. Às vezes, ela não tinha nenhum travesseiro para dormir, então ela dormia sobre um livro. Olha o sofrimento desde criança, cuidando de uma família, uma casa inteira. A Nina ainda saiu incrivelmente bem na escola quando ela começou a estudar, mas ela não tinha permissão para sair ou receber amigos, então ela foi mantida bem isolada do mundo. Mas apesar disso, ela tinha alguns amigos na escola. A Nina não tinha permissão para falar com a própria família. Ela não tinha nenhum valor para ele, além de cuidar de tudo desde tenra idade. Quando a mãe queria alguma coisa, o pai, eles apontavam. Quer uma xícara de café? Apontava lá, café. Sabe assim? Não tem nem por favor. Não. Apontava, tipo, traz aqui. Ela disse que o relacionamento dela com a família era não verbal. A mãe dela se comunicava apontando. E a Nina simplesmente cresceu, sempre mantendo a cabeça baixa. Não olhava para ninguém nos olhos, mantinha calada na frente de todo mundo, não fazia contato visual com os irmãos, e muito menos com o resto da família. Ela não conhecia outra vida, ela pensou que era seu propósito, cuidar da família dela e fazer todas as tarefas e colocar todas as necessidades de todos acima da dela. A vida da Nina continuou assim até os 14 anos de idade. Enquanto ela crescia. A Nina chamava todos os amigos do pai dela de tio. Indianos, eles fazem isso, né? A minha tia, meu tio, mas é só conhecido. Então, obviamente, nem todos eram tios biológicos dela. Era somente chamava por tios, como uma forma de respeito para eles. O pai sempre dela se socializava num pub e a mãe dela ficava em casa. Então, quando ele ia ao bar, ele voltava sempre com um bando de amigos para casa. E era o trabalho da Nina atender a todos, fazendo comida e servindo comida e bebida a todos até altas horas da madrugada. Uma dessas vezes, a Nina, com 14 anos, disse que o pai voltou do pub, ela estava exausta. Ela acordava às 5 da manhã para começar as tarefas e depois ir para a escola. Ela não terminava nada cedo, ela dormia pouquíssimas horas. Então, naquela ocasião, o pai dela voltou para casa com um monte de amigos e, obviamente, quando eles voltaram
para casa, ela foi lá ter que fazer comida para todos eles e ela não tinha permissão para ir para a cama até que todos terminassem de comer e ela tirasse todos os pratos. E o pai dela, ele era um tanto maníaco por limpeza. Só que aí depois que todos os 8 amigos do pai terminaram de jantar, a Nina foi pegar os pratos e começar a limpar. E ela disse que seu corpo meio que tem um sistema de mensagens onde diz que algo está errado. E ela simplesmente sabia que tinha algo errado dentro daquela sala. E quando ela entrou na sala, todos aqueles homens estavam excepcionalmente bêbados. Seu pai a agarrou pelo pulso e isso fez com que a bandeja caísse no chão. Ela foi jogada em cima de uma mesa. E o pai dela foi o primeiro a violá-la. E depois os outros 8 homens. Isso mesmo que vocês ouviram. Ela foi chutada, mordida, roubaram a inocência dela. Não foi apenas um golpe que deram, foram muitos. Ela foi repetidamente pisoteada. Ela teve o quadril deslocado. Ela foi submetida a tudo que vocês possam imaginar. Até que ela desmaiou de horror pelo que estava acontecendo. A Nina disse que se lembra de ter acordado, sentiu que seu cabelo estava emaranhado. Isso é porque ela estava cercada por uma poça de sangue, por todo o carpete. E ela se lembra de acordar porque a mãe bateu na porta. A Nina ouviu as batidas, acordou assustada, suas roupas estavam rasgadas. O que a mãe fez quando viu a filha naquela situação? Nada. A louça toda quebrada, havia comida por todo o chão, a sala uma bagunça. E o que passava na mente da Nina? Ai, meu Deus, eu tenho que consertar tudo isso, eu tenho que limpar a cozinha, eu tenho que limpar o chão. E ela começou a tentar limpar tudo. Mas a mãe dela disse, não, vá tomar um banho e vista-se, você tem permissão para ir. Eu espero que essa infeliz queime no fogo do inferno. Como que uma mãe vê aquilo e não faz nada? E ela foi tomar banho. Depois que ela tomou banho, ela se vestiu, ela voltou para a cozinha e ela começou a limpar tudo. Depois de limpar tudo, então ela perguntou para sua mãe se ela poderia ir dormir. E sua mãe respondeu que sim, apenas com um aceno de cabeça. Gente, a Nina não acordou por 2 dias. Ela estava tão perturbada, tanto fisicamente como mentalmente, que foi a primeira vez na vida dela que ela percebeu, tem algo errado com a minha vida. Ela não conseguia entender o que tinha acontecido com ela. Seu pai deveria ser seu protetor, mas esse crápula foi quem iniciou tudo e permitiu que todos aqueles homens fizessem o mesmo com ela. Depois de um tempo, após o ocorrido, ela voltou para a escola. Os ferimentos já não apareciam no corpo, né? Então a escola ela era muito calada, muito retraída. Constantemente os professores não prestavam atenção nela, então ninguém chamou atenção que tinha alguma coisa acontecendo com ela. Mas o pior vem agora. Após a agressão que a Nina sofreu, ela ficou grávida. Mas ela teve que contar isso para a mãe dela. Ela tinha que contar para alguém, né? Ela contou para a mãe. E em vez da mãe confortá-la, falar qualquer coisa, mostrar compaixão, a mãe dela começou a dar tapas e socos na menina porque ela engravidou. Isso mesmo, que vergonha. Sua mãe a levou para uma clínica particular para que escondesse essa situação do resto da comunidade e lá a Nina tirou a criança, algo que foi arranjado por sua família. A Nina estava descansando e uma enfermeira se aproximou dela, acariciou o cabelo da Nina e lhe ofereceu um chá e um biscoito. E ela disse que foi a primeira vez na vida dela que alguém teve um tipo de contato com ela, contato físico. Ela falou que foi uma demonstração de carinho. Ela pensou consigo mesmo, eu não posso ser tão ruim assim se essa mulher está sentada aqui. É triste ver que ela era uma vítima e ela se sentia culpada pelo que estava acontecendo com ela. Eu vi uma entrevista dela que ela disse, abre aspas, voltando da clínica, eles estavam realmente chateados por eu ter causado isso a mim mesmo, porque eles estavam me culpando por isso. Eles estavam dizendo que eu não poderia ter mais um casamento arranjado, porque ninguém ia me querer, que eu estava suja. E eu, sentada na parte de trás do carro, pensando, eu sou apenas um problema. Desde que nasci, ninguém me queria. E eu pensei também, agora eles não me querem. Fecha aspas. Esses infelizes tiveram a coragem de dizer que foi a culpa dela. Depois de tudo que eles a fizeram passar, ela foi forçada a viver uma vida normal. A família
fez com que mantivesse tudo isso em segredo. Esses eventos jamais poderiam ser discutidos. E a Nina se sentia tão horrível que ela queria acabar com a sua própria vida. Seu pai ficava dizendo a ela: você sabe que você manchou a honra da nossa família. Olha isso, que homem crápula. Foi ele que violou a menina com 8 amigos dele e dizendo que ela sujou a honra da família dele, que isso que ela fez era algo abominável, né? Então, e quem que ia querer casar com ela agora? Ele disse que ela ter engravidado trouxe vergonha para a família dele. Mas peraí, ela tinha 14 anos. Ela não foi que ela achou um cara na rua e teve intimidade com ele. Ela foi violada por eles. A Nina simplesmente não queria mais viver, então ela tentou tirar a sua própria vida tomando vários remédios. Quando a sua família percebeu o que ela tinha feito, eles bateram nela, socando-a tanto, forçando-a a vomitar os remédios. E nesse tempo a Nina afirma que quando ela realmente sentiu uma sensação de agonia, mas que é algo como se fosse uma agonia mental, onde ela só queria deixar este mundo. Sua família decidiu que era a hora deles assumirem o controle da vida dela, se isso já não era controle. Um dos perpetradores que a violou chegou na casa dela para dizer que o filho dele iria casar com a menina. E ela entrou na sala e ela nem sabia o que estava acontecendo. O pai dela disse: você é tão sortuda que o filho dele vai casar com você. Isso mesmo. Ela, aos 14 anos, nem entendeu o que estava acontecendo. Casamento. O que eles vão fazer com isso? Ela estava entrando numa situação com o filho de um dos perpetradores. O pai dela disse que o filho do cara já tinha uma namorada. Então, que sorte ela teve que o tio a tirasse de casa para si mesmo. Ou seja, o crápula do cara que violou essa menina também falou: você vai casar com meu filho, mas meu filho não vai ter nada com você não. Você vai ter comigo. Meu filho tem namorada. Isso mesmo, gente. Vocês ouviram. Eu fiquei horrorizada. O pai do rapaz falou: vai casar. A menina casou e ela foi morar na casa desse homem. Ela não dormia no quarto com o marido, porque o marido era um jovem que tinha namorado. E ela ficava ali sendo submetida a violações por esse crápula, que era o pai do marido dela. O sogro, né? E ela tinha que cozinhar, limpar a cozinha, limpar a casa toda e fazer tudo o que precisasse. O cara era casado, tinha mulher. A mulher sabia disso e a tratava como uma escrava. Não era permitido comer com eles, ela só comia quando sobrasse restos de comida. Aí o pai dela disse: você vai jantar com ele, né? Com ele, vai ter que ter um filho agora. Vai ter um filho com o sogro, né? Porque o marido não fazia nada com ela. E disse que ela tinha que simplesmente viver essa vida. Gente, ela passou 3 anos sem ver a cara da família dela. 3 anos sem ver a cara deles. Como se ela não existisse. E aí, como eu falei, né, houve casamento e tal, eles esperaram um pouquinho para ela casar, tudo isso aconteceu aos 14, mas ela teve que esperar até os 16 anos para casar, mudou para casa, aconteceu tudo isso, né. E a vida dessa menina era de pura tristeza, desespero, e ela sofreu em silêncio. Ela disse que ela era basicamente uma empregada na casa da família do marido dela. O jovem que casou com ela nem olhava na cara dela, mal aparecia na casa. O quartinho que ela dormia era minúsculo no andar de baixo e ela era violada diariamente. Onde ela dormia, ela falou que era tão pequena que era do tamanho de um armário. Gente, é demais. Me impressiona como que o cara, sendo casado com a mulher, vendo tudo isso e não fez nada. A Nina disse que seu trabalho, que era cozinhar, limpar, cuidar da família, mas a diferença é que naquela casa, eles queriam que ela trabalhasse fora também. Eles queriam mais dinheiro. E disseram para a Nina: você vai sair agora e você vai procurar emprego. E foi provavelmente isso uma das melhores coisas que aconteceu com a Nina. Ela acabou saindo, morando na casa, fez fazer tudo isso quando chegasse no trabalho, mas ela conseguiu um emprego muito bom. Em uma boa empresa, e isso obviamente expôs muitas pessoas diferentes a ver o mundo lá fora. As pessoas no trabalho dela perguntavam: por que seus tornozelos estão sangrando? Mas ela não contava a verdade. A verdade é que o sogro dela estava abusando dela, como eu falei, e ele amarrava as pernas dela, usando umas coisas lá, para impedi-la de escapar. E quando a família saía para um casamento, uma festa, alguma coisa, eles a amarravam dentro de casa para ela não tentar fugir. Isso mesmo. Mas ela não tinha medo de contar isso para o pessoal que trabalhava com ela.
A Nina, nesse ponto, foi literalmente humilhada, abusada por quase todos que cruzaram no caminho dela. Nenhuma única pessoa mostrou amor ou empatia por ela. A Nina cresceu com a mentalidade que as crianças vivem para os pais, e não o contrário. Ela não acreditava que merecia algo mais na vida dela. Ela disse que não acreditava que seus pais tivessem feito algo errado. Naquela época ela achava isso. E que ela não guardava uma mágoa contra eles, porque ela achava que talvez não tinha outra vida diferente. Mas aí a Nina chegou a um ponto que era demais para ela sofrer aquelas violações na mão daquele homem, daquele dejeto humano do sogro, e ela decidiu que ela precisava escapar. Ela cresceu sabendo na sua comunidade que muitas garotas, as sogras ou os pais jogam gasolina sobre elas e tocam fogo quando elas se rebelam. Então, quando a polícia chegava, essas famílias diziam para a polícia: a garota tirou a vida porque o rapaz que ela amava foi embora com outra. E a polícia na Índia não fazia nada. Apesar de estarem morando na Inglaterra, eles tinham a mesma mentalidade. E ela começou a saber que ia sobrar para ela, que ela ia fugir de casa, que eles iam correr atrás dela, que ela não teria chance de viver. Então ela estava cansada de tudo isso. Aí o que ela foi? Ela pegou tudo dela e foi para a casa dos pais dela, esperando ser recebida de braços abertos. Mas antes mesmo dela chegar em casa, seus pais sabiam que ela já estava a caminho. Por quê? Porque alguém a viu no ônibus e rapidamente ligou para o pai dela para dizer: olha, a sua filha está no ônibus errado, esse não é o ônibus para ir para casa. Pronto, o pai já sabia que estava vindo aqui para casa. Gente, olha que raio de comunidade fofoqueira desses indianos. Como eu falei, a família não a visitava quase 3, 4 anos, desde quando ela casou, porque a família disse que isso era problema deles agora. Quando a Nina chegou na casa dos pais, o pai dela agarrou e começou a gritar com ela e disse: você trouxe vergonha para a família, porque todos sabem que você fugiu, que você não pode simplesmente calar a boca e seguir as regras. E ele a arrastou para aquele mesmo quarto de hóspede formal, mais uma vez, aquele quarto que ele a violou. Mas quando a Nina chegou lá, ela implorou ao pai, dizendo: por favor, deixe-me morar com vocês, por favor, deixe-me morar com vocês. Mas em vez disso, o irmão dela acabou se juntando ao pai dela, e naquela sala de estar, eles acabaram batendo na Nina. Mas bateram tanto, tanto, tanto nela que quebraram o maxilar, quebraram o braço e acabaram jogando no chão. E o tempo todo eles estavam chamando de nomes degradantes. E naquela época ela já tinha 21 anos e eles a largaram lá, toda ferida. A Nina disse que ela estava entrando e saindo de consciência, ela não conseguia se mover, ela nunca tinha sido espancada tanto daquela forma. Ela ficou lá, segundo ela, de 3 a 4 dias no chão. Ela soube que eles iriam mandá-la para a Índia para tirar a vida dela no domingo, porque uma amiga da mãe dela foi na casa dos pais dela e viu a Nina jogada no chão. Ela abriu a porta e disse: eles vão te mandar para a Índia. A Nina nem teve chance de responder. Ela rastejou para fora da casa até o quintal. Ela sabia que tinha que sair dali porque eles a eliminariam na Índia. Ela pulou uma cerca enorme. Ela disse que ela não sabe onde ela arrumou forças para escalar aquela cerca. Ela desceu do outro lado, atravessou até a rua, até um pequeno parque que ficava na frente da casa, e ela desmaiou no meio dos arbustos. E eis que então ela viu o pai dela passando pelo parque, pelo carro, procurando por ela. Ela conseguiu pegar um táxi, saiu de lá e ela escapou. Ela foi para o hospital. Ela disse que no hospital ela foi ignorada. Tipo assim, ninguém nem perguntou: o que aconteceu com você? Não, atenderam, mas sem nem perguntar nada. Ela disse que no hospital foi feito os exames todos e tal. Ela contou o que aconteceu. De lá ela foi para uma delegacia e eles estavam ali começando a ajudá-la. Mas assim que ela mencionou a palavra crime de honra, o policial parou de ouvi-la e disse que ele não acredita nisso. Que ela pensa que ele não sabia que culturalmente essas coisas são feitas. Isso é coisa, invenção do povo. Imagina, olha isso, um policial, gente, dizendo para ela que esse papo de crime de honra, isso aí não existe. Não fizeram nada, nadinha, nadinha. A obrigação deles como policiais era protegê-la, levá-la para um abrigo, levar o pai dela e o irmão para a justiça. Ela chegou lá toda quebrada, machucada. Eles não fizeram nada. Gente, aonde que isso acontece? Nós estamos falando do Reino Unido, Inglaterra.
Aí a vida continua. No trabalho, ela se tornou amiga de uma outra mulher indiana. E essa mulher indiana estava namorando um cara nigeriano. E ela confiava nessa mulher muito. E um dia essa mulher disse para ela: você sabe, se alguma vez você tiver algum problema, você pode vir ficar comigo e com meu namorado. Nós cuidaremos de você. E assim ela o fez. Ela foi até a casa dessa amiga em busca de ajuda e a amiga levou para o hospital novamente, porque os cuidados não tinham sido extensos como deveria. E ela acabou ficando algumas semanas no hospital devido aos ferimentos. Imagina só, o primeiro hospital que ela chega não der nem bola, né? Os ferimentos foram extensos, então quando ela voltou para casa dessa mulher indiana e do namorado dela, ela descobriu que o casal havia se separado. Naquelas semanas que ela ficou no hospital, o casal se separou. Mas aí o namorado da moça, o nigeriano, ele disse: tudo bem, você pode ficar aqui morando comigo, desde que você me pague parte do aluguel. Ela disse: tudo bem. Eles ficaram amigos e uma noite eles saíram para beber. A Nena, certo que nunca na vida dela tinha bebido uma gota de álcool. E esse amigo, segundo ela, acabou se aproveitando da situação da Nina e eles acabaram tendo intimidade. E ela engravidou. Mas dessa vez ela resolveu ficar com o bebê. Ela não sabia o que era o amor. E aquele homem lhe ofereceu um lugar para morar, mesmo ela pagando aluguel. E ela acreditava que ele era o seu salvador. A Nina agora resolveu ficar com esse homem. Ela já estava com 23 anos de idade, 20 anos se passaram. Ela teve 3 filhos com ele. Mas ela disse que naquele relacionamento, por 23 anos, ela sofreu violência doméstica. O cara dizia que ela era gorda, feia, ele controlava as finanças dela. Uma vez ela estava dormindo, ele colocou fogo no travesseiro dela, porque ele queria acabar com tudo. Ela tinha 2 filhos com ele. Quando ela estava grávida de 8 meses, ele a jogou da escada. E ela acabou parando no hospital e perdeu o bebê aos 8 meses de gestação. Ela disse que não sabia o que fazer quando disseram para ela arrumar o funeral do bebê. E ela disse que a única coisa que ela pensou foi ligar para a mãe dela. Há anos ela não falava com a mãe. E ela ligou para a mãe dela dizendo que o bebê faleceu e como fazer o funeral. A mãe dela respondeu, abre aspas, você morreu para mim faz tempo. Fecha aspas. Desligou na cara dela. A Nina pediu ao marido para organizar o funeral da criança e ele disse que não havia necessidade, visto que ele nem era um bebê de verdade. Isso mesmo, palavra dele. O hospital, com pena dela, eles resolveram organizar um pequeno funeral para o bebê. Pois ainda disso, ela veio ter um terceiro filho com esse bastardo. Os filhos cresceram assistindo tudo o que acontecia dentro da casa e um dos filhos tentou tirar a vida dele, mas fortunadamente ele sobreviveu. Ela disse que seu marido a trancava, junto com as crianças, quando eles eram mais novos, em seu quarto, das 11 da noite às 5 da manhã, porque queria controlá-los. Batia a cabeça da Nina contra a parede. A Nina disse que nunca esteve apaixonada por ele, mas ela ficou com ele porque ela simplesmente não sabia outra forma de viver diferente. Ela disse que eles nunca foram felizes e que estar casada, ela sofria todo tipo de acusações, humilhações, ele trazia vergonha e tudo isso começou a pesar para ela. A filha dela estava estudando odontologia. A filha dela, os olhos se abriram para um mundo diferente. O dia que ela deixou o companheiro dela foi quando ele encheu a casa com gás e a deixou na casa junto com o seu filho para eles perecerem. A filha deles, essa jovem que estava na universidade, recebeu uma mensagem do marido dela, do companheiro da mãe dela, dizendo: sinto muito. Aí a moça se desesperou, falou: gente, está acontecendo alguma coisa. Ela começou a telefonar para a mãe, e até que a mãe acordou com o telefone tocando insistentemente. E segundo ela está viva por causa disso. Ela foi até a cozinha pegar um copo de água, porque a garganta estava muito seca. E quando ela chegou na cozinha, ela viu literalmente que o fogão, todas as bocas do fogão de gás estavam acesas. Gente, se eu tivesse acendido a luz, teria explodido tudo. Olha isso. E aí a filha dela, vendo tudo aquilo, começou a dizer para ela: isso é errado, isso não é forma de viver, você tem que mudar de vida. E ela disse que realmente ali ela viu que não tinha mais condições de continuar com ele. Eles se separaram depois de 23 anos. Ela ficou sem ter um teto por um tempo para morar, até que uma das senhoras lá da escola do filho dela a ajudou e disse: fique na minha casa 30 dias enquanto você acha um local. Ela começou a trabalhar e em 30 dias ela conseguiu alugar um local para morar. Em 2015, a polícia
foi procurar a Nina e queria contar a ela que seu pai tinha sido preso porque ele abduziu uma menina de 6 anos, que era irmã da Nina. A Nina, como? Eu não tenho irmã de 6 anos? Os policiais disseram, bom, seu pai teve o caso com uma mulher polonesa e ela deu à luz a essa criança. Mas a criança era ilegítima, ele não queria essa criança. Ele sumiu com a garota, pegou a menina e foi para a Índia e a deixou em uma escola que ninguém nunca conseguiu saber. Essa criança nunca foi encontrada. Então a Nina contou à polícia que ela foi espancada anos atrás, que foi feita uma tentativa de crime de honra contra ela, mas que ela não tinha provas. Só que o pai dela tinha sido preso porque desapareceu com a menina, com a filha de 6 anos. Mas ele ficou preso ali só uns aninhos e foi libertado em 2021, após passar apenas 6 anos na cadeia, porque sumiu com a criança. Mas ele nunca foi indiciado por ter tirado a vida da menina, porque não há provas que a menina faleceu, desde que ninguém legalmente sabe o que aconteceu. Ela falou que através de investigadores particulares, ela ficou sabendo que seu pai vendeu a criança para uma clínica que vende órgãos. E a criança se chama Júlia. Então essa criança pode estar viva, como pode não estar viva. Tem órgãos que você pode tirar e você continua viva. Mas a polícia na Inglaterra nunca conseguiu provar isso. Então, ele só foi indiciado por ter levado da Inglaterra para a Índia. Mas após a libertação do pai dela da prisão, toda a comunidade o recebeu de braços abertos. As pessoas acreditavam que ele agiu de uma forma muito honrosa para manter a honra dentro da sua família. Para esconder uma filha ilegítima, você pega a menina, leva para outro país, vende o corpo dela, os órgãos, mas segundo a comunidade indiana lá, você fez muito bonito, você honrou, você manteve a honra da sua família intacta. O mais vergonhoso, o pai dela é dono de vários bares e pubs na Inglaterra. Mas mesmo assim a Nina ainda ficou chocada com tudo isso. Ela cortou todo o relacionamento com a família dela. A coragem da Nina, a bravura dela, a força inimaginável a levou a dedicar sua vida para que o mundo saiba sobre o tráfico humano, bem como coisas que ela passou. E neste momento, milhares de crianças e mulheres estão passando. Infelizmente, quando tudo isso aconteceu, ela era uma adolescente. E ela nunca relatou todos aqueles abusos que ela sofreu aos 14 anos, o que fizeram com ela, aqueles homens. Ela nunca levou isso à polícia. 15 anos atrás, o irmão da Nina foi procurá-la, porque ele estava fazendo parte de um programa. Ele estava fazendo um programa de alguma coisa que ele se submeteu. Ele precisava ter um atendimento psicológico e foi incentivado pela psicóloga que ele precisava dizer tudo o que ele fez errado com as pessoas que estavam na vida dele. Então ele foi na casa dela para dizer tudo o que ele queria dizer para ela, que ele fez errado, que ele agiu, que ele tentou tirar a vida dela e tal, como uma forma dele se liberar. E ela acabou, pela primeira vez na vida, levando os filhos dela na casa da mãe dela. Mas ela disse que logo que ela entrou na casa, ela simplesmente foi embora sem nem colocar os sapatos. Porque o indiano tira os sapatos quando entra na casa. Ela tirou os sapatos, ela disse que sentiu uma sensação horrorosa. Ela se virou e ela foi embora. Ela disse, nunca mais ouvi falar deles. Ela começou a contar a história dela alguns anos atrás. E ela tem recebido ameaças da família dela para que ela pare de contar o que eles fizeram com ela. Nina agora é uma palestrante internacional, mulher belíssima. Ela escreveu um livro intitulado Viva a Vida dos Seus Sonhos, saiu em 2021. Concluindo a jornada da Nina, a Week é um testemunho da resiliência que ela teve e do poder transformador do crescimento pessoal que ela obteve. Ela recebeu o prêmio Mulher do Ano em 2023 no Parlamento da Inglaterra. A sua corajosa decisão de se libertar de um casamento arranjado na sua juventude ilustra a sua determinação em forjar, criar o seu próprio destino e lutar por um futuro melhor. Os esforços da Nina Week continuam por aí a inspirar e causar impacto positivo através do trabalho dela, da defesa de direitos humanos, de casamentos infantis. As coisas para que ela se levanta contra são louváveis, mas ela se mantém firme e manter detalhes sobre a vida privada. A filha dela se formou, uma moça linda, aqui foto da moça. A família dela vive bem hoje. Quando eu ouvi esse caso, gente, eu passei mal ouvindo.
ao ponto que um pai chega. Esse cara, ele não teve nenhuma condenação aqui na Terra. Mas tem um lugar especial no inferno para um tipo como ele. Agora, a mãe dela, que mulher, que asco de ser humano, que dejeto. É mais uma também que deve ter um lugar reservado para ela na eternidade, porque eu não entendo uma mãe ver uma filha passar por tudo isso e não ficar do lado da filha, continuar ao lado do marido. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês se vocês já tinham ouvido o caso da Nina e o que vocês pensam de uma mãe que vê essas coisas tenebrosas e não fazem nada. E este é o segundo caso que segundo não, eu vou trazer vários casos da Inglaterra, mas mais um caso que chamamos também o crime de honra. A Inglaterra falhou. Gente, é uma vergonha. Esses crimes ocorrem demais dentro da Inglaterra, só que quando as pessoas vão na polícia para reclamar a respeito disso, eles não querem, eles se recusam. Que planeta que esse povo da justiça britânica vive? Eu não consigo entender uma coisa dessa. Aqui nos Estados Unidos, crime de honra é tratado que, meu Deus, como um crime qualquer. Não tem isso. Crime de honra não existe, volta para casa. Esse é o segundo caso que eu vou estar trazendo, acho que aqui dentro de um mês, que acontece dentro da mesma cidade, em Leicester e também em Birmingham, na Inglaterra. É o caso de hoje. Se vocês acharem interessante, deixa o gostei para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.